Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso Salvador Jesus. Podeis sentar, queridos. Desde já eu quero agradecer essa rica oportunidade que o nosso querido pastor Samuel me confiou. E hoje, se tratando de um trabalho, culto de missão, o Espírito de Deus já falou comigo nesta noite. Eu estou bem à vontade para falar a palavra de Deus, porque o pastor iniciou falando um assunto, queridos irmãos, que está relacionado ao cuidado da salvação. Cuidado da salvação. Porque hoje há muitos púlpitos, as nossas igrejas são ocupadas por pessoas que gastam o maior do seu tempo falando tudo, menos salvação. E nos dias que nós estamos atravessando, queridos irmãos, nós não podemos perder a visão do céu. Eu sou filho do Belém, eu aceitei Jesus no Belém. Com 21 anos eu aceitei Jesus no Belém, hoje estou com 61. Tudo que eu sei, que eu aprendi, eu agradeço a Deus e o Ministério do Belém. Aonde o Senhor me chamou ao presbitério, nem passei pelo diaconato, com cooperador e era dirigindo congregação, evangelista e pastor. Mas nunca fugi da tradição principal, porque eu aprendi que a nossa vida é pautada dentro de um fundamentos dos antigos. Os nossos irmãos missionários, quando chegou no Brasil, a bandeira deles era esta que o Belém segue até o dia de hoje: que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura e batiza com o Espírito Santo. Eu não sei como é que as pessoas, queridos irmãos, fogem disto, porque sem esta regra principal, que são os limites que os antigos colocaram, queridos irmãos, como nós veremos a alva? Como nós veremos o nosso grande Salvador? Onde eu pregava no Jardim Vitória, ali, na Santa Ceia, sobre a respeito das pessoas conhecer Jesus. Porque muitas pessoas estavam como os discípulos, andando com Cristo e ainda não conhecia quem era Jesus. E até o momento o Senhor para eles e diz: olha, eu vejo a respeito, aí fora há uma confusão a respeito de mim, quem sou eu? E aí alguns discípulos dizem: olha, Senhor, alguém aí fora está dizendo que o Senhor é João Batista. Há uma divisão, outro diz que o Senhor é Elias, e outro diz que o Senhor é um dos profetas dos Antigos Testamentos. Aí Jesus disse: muito bem, agora eu quero saber de vocês, quem vocês dizem que eu sou? Alai, cantu, rendei, façai. E vocês, eu quero que envolvi da vossa boca, quem sou eu? Mas, queridos irmãos, enquanto alguém se calar, o Pedro, tomando uma palavra, diz: Senhor, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque quem acabou de revelar aqui agora não foi outro, a não ser o meu Deus, o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, aí o Espírito Santo falou na boca de Jesus: esta pedra, Cristo, eu edificarei a minha igreja, e a porta dos infernos não se levantarão, não prevalecerão contra ela. Então essa, queridos irmãos,
é a necessidade de nós conhecermos quem é Jesus. Se nós olhar, queridos irmãos, a pessoa do homem Jesus era um homem incansável. É tão bonito quando nós vemos que o Senhor expulsava os demônios, curava, repreendia os espíritos malignos, os demônios saíam orando. Parece ser tão bonito, né? Mas primeiro, ele passava a noite falando com o Pai, porque ela era homem, queridos irmãos, como nós, sujeito às mesmas paixões. Só tem uma coisa que ele não fez, disse o profeta Isaías, que nem sombra de variação houve na sua boca. Pois ele andava, aqueles irmãos, diante do Pai, constantemente falando com Deus, para não perder o foco, porque a minha alma, a sua alma, a nossa alma estava aprisionado pelo valente, que não deixava nós ser libertos. Mas eu dou graças a Deus, que manifestou neste mundo o mais valente, que amanetou o valente e arrancou a presa que estava sobre ele. Eu estou falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os nossos cultos hoje, queridos irmãos, eu dou graças a Deus que aqui na sede, no Belém, e é tão maravilhoso quando está no Belém, que eu vejo o nosso pastor José Wellington pregando, queridos irmãos, e nunca mudou. Nunca mudou. 40 anos que eu vejo o pastor. E aquela forma, aquele caminhar, que desde o tempo que eu comecei a conhecer Jesus, eu comecei a admirar os homens de Deus. E eu tomei, queridos irmãos, aquilo como espelho na minha vida. Às vezes as pessoas se perdem no caminho. O pastor coloca para dirigir uma congregação, mas ele se perde. Começa a adquirir inovações no meio da igreja. Mas nós não vamos mudar, porque o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo. Pois a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e é eternamente. Eu posso mudar, você pode mudar, mas o meu Jesus não muda. E graças a Deus que o meu ministério também não muda, continua nas mesmas pegadas dos antigos. Eu quero ler a palavra com vocês. Eu disse aos irmãos a respeito de salvação. Isaías, capítulo 55, versículo 6 está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o perverso ao seu caminho, e ao iníquo ao seu pensamento, e se converte o Senhor, que se compadecerá dele. Volta-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Queridos irmãos, é uma advertência do profeta Isaías, há 700 anos antes de Cristo, quando o Espírito do Senhor usava, dizendo que todo o povo era convidado a procurar a salvação. Eu louvo a Deus que aqui neste púlpito é pregado sobre a salvação, é pregado sobre o cuidado, sobre a necessidade de nós não perder a visão da cruz. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, porque dias virão, aonde o Senhor estará muito distante, muito longe,
E diz, meus irmãos, a vós, que irão vagabundo de um mar a outro mar, procurando quem pregue a palavra de Deus e não encontrarão. Mas hoje, eu e vocês que estão me assistindo pela rede social, você também tem a oportunidade de ir lá na sua casa, ouvir esta palavra e buscar a Deus enquanto se pode achar. Os dias são difíceis. Nós ouvimos aqui nesta noite que o adversário não trabalha e está investindo, é verdade, queridos. Mas é necessário que nós também aprendemos a buscar e a conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando ele passou aqui pela terra, ele era incansável. A comida dele era falar do Pai, falar da salvação. Uma certa vez, ele cansado pelo caminho, mandou os discípulos buscar comida. E quando ele voltou, eles voltaram e encontraram Jesus falando com a mulher, e era a mulher samaritana. E através, ele não descansava. E quando descansava, parecia que ia descansar, ele aproveitava o melhor do seu tempo para falar da salvação que só encontrava na sua pessoa gloriosa. Eu não sei como é que muitas pessoas perdem o seu tempo falando de tudo, menos a salvação. Porque, queridos irmãos, se nós buscarmos a Deus somente nesta vida, diz o apóstolo Paulo, que somos mais miseráveis do que todos os homens, louvado seja o nome do Senhor. Mas a salvação tem que estar presente de dia, de noite, de manhã, à tarde, na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. E eu louvo a Deus quando eu chego ali no Belém, e vejo mensagem poderosa, trazendo um retrato, como nós deveremos se portar diante das congregações, principalmente nós, companheiros, que estamos na frente de um povo, que haja no seu coração. Às vezes, quando eu assumia congregações, eu começava a dizer, até pelos hinos, chamava os músicos e dizia, no culto, aos domingos da quinta-feira, o hino tem que ser de salvação. Aleluia. E para as pessoas que iam pregar, dizia, olha, traga uma palavra de salvação. Nós precisamos voltar, queridos irmãos, ao princípio dos nossos primórdios. Eu me lembro, queridos irmãos, há 40 anos atrás, 20, 30, a gente gastava a noite nas vigílias. Mas pela manhã eu vi o pastor falando de escola bíblica dominical, é verdade. Quando eu saí ali do Jardim Santo André, a nossa escola dominical chegou a 86 pessoas. E à tarde nós saíamos para evangelizar. Jesus me batizou com o Espírito Santo andando na rua, falando do grande amor de Jesus. Mas por que mudamos? Porque nós tomamos outro destino, outra direção. Mas eu continuo dizendo e olhando para a biografia gloriosa do nosso mestre, que ele não cansava. Quando ele olhou a multidão, ele disse, aleluia, eis que a seara é grande, mas pouco trabalhador há para a seara. Rogai o dono da seara, que manda trabalhador para a sua seara. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação. O evangelho hoje, queridos irmãos, está sendo motivo de negócios. Terceirizar o evangelho. A salvação, queridos irmãos, as pessoas pouco se falam da salvação. Antigamente as Bíblias dos crentes andavam folhete, era cheio de folhetes. Eu me alegrei ontem, quando eu estava lá no Vitória, e o pastor Johnil dava um testemunho a respeito da minha pessoa, que nem eu sabia. Ele disse, como ele tem uma oficina eletrônica, ele disse que chegou um rapaz
o homem na eletrônica, e ele disse: olha, há mais de 20 anos eu ando observando a vida de um homem, mas eu não conto isso para a minha glória, meus irmãos. Há mais de 20 anos eu observo a vida daquele homem, e hoje eu sou crente, eu aceitei Jesus observando a vida daquele homem. Eu quero dizer para vocês, meus queridos, que a nossa vida muitas vezes fala mais alto do que as nossas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa muita coisa. É muito bom você adquirir conhecimento, sabedoria, um banco de faculdade, teologia e coisas que nós precisamos para o nosso conhecimento. Mas, querido, é necessário que nós andamos mais com os dois joelhos na terra e 2 pés para trás. Porque se o Senhor não determinar do céu, nós seria como um tine que tine, como um sino que bate. As nossas palavras não terão efeito. Porque quem realiza é o Espírito Santo. A minha voz te leva até os ouvidos, mas o Espírito Santo que encarrega de levar ao profundo da sua alma a palavra genuína de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse que esta era a mensagem de Jesus, e esta era a mensagem dos apóstolos, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E quando ele ressuscitou, ao 3º dia, ele deu uma voz imperativa para todos os seus discípulos, e disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E os sinais seguirão aos que crerem. Expulsarão os demônios. Se colocar a mão sobre os enfermos, serão curados. Queridos irmãos, e nós não devemos fugir deste foco. A salvação, ela é importante na vida da pessoa, mais do que a cura divina. Lógico. Porque nós não devemos seguir a Jesus somente porque Ele nos dá. Devemos seguir Jesus pelo que Ele é. Nós não devemos seguir Jesus só pelas curas. Porque por aí você vê, quando você liga o aparelho televisor, você vê as pessoas te prometendo algo que não muda a alma do homem. Mas, queridos, sinais é maravilhoso, mas sinais nunca foi a base de um homem entrar no céu, de maneira nenhuma. Porque se fosse, os filhos de Israel jamais tentariam o Senhor 10 vezes no deserto. No número 106 do Salmo, está escrito, você vai olhando aquele Salmo e observa, o salmista falando dos sinais que Deus fez com aquele povo lá no deserto. Eles viram, eles estiveram ali, viu o céu aberto e Deus mandou um maná. Jesus, o Senhor abriu a rocha e deu água. O maná acompanhou eles até o dia que eles entrou na terra e começou a comer das novidades da terra. Mas, disse o Salmo 106, versículo 13, mas cedo eles esqueceram dos benefícios do Senhor. Milagre, por mais maravilhoso que seja, não é a base da nossa salvação, da nossa regra de fé. Porque o que conduz o homem à vida eterna, pois a Bíblia diz que naquele dia, muitos vão chegar e dizer: Senhor, eu profetizei, eu expulsei os demônios,
falei novas línguas. Mas o Senhor vai dizer para eles: eu nunca vos conheci. Porque, meus irmãos, Jesus não divide a sua glória com ninguém. Jesus não tem parceria. Não. Ou eu sirvo ou não sirvo. Ou eu faço ou não faço. Ou eu abraço ou não abraço. Jesus, ele não aceita divisão. Jesus não aceita divisão. Quem trabalha com divisão é o adversário das nossas almas. Mas ele disse: a minha glória eu não darei a outro, e nem as imagens de escultura. Quem pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixa o homem maligno ao seu caminho e se converta ao Senhor, porque poderoso ele é em salvar. Eu quero dizer para você, você que começou bem, você que está me assistindo pela rede social, começou até bem, mas o Espírito Santo te procura você na oração e não acha. Te procura você falando do amor de Jesus para o seu vizinho e não encontra. Eu tenho palavra que, irmãos, ensinamento que eu guardo de todos os pastores que já passou por aqui. E eu me lembro, meus irmãos, que o pastor Edson, naquela época ele ajudava aqui, o pastor Dedé, e ele dizia que quando ele não falava com Jesus, às vezes ele estava deitado. Quando ele não falava de Jesus para o pecador, ele estava deitado, já vestido o pijama. Ele disse: hoje eu não falei para Jesus, para ninguém. Ele levantava, colocava o pijama e ficava no portão. E quando a pessoa ia passar, você já conhece Jesus? Você conhece Jesus? Oh, queridos irmãos, como é maravilhoso falar de Jesus. Jesus, ele mudou a minha vida e mudou a nossa vida. Ele continua mudando milhões e milhões de vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos estavam no barco. Como disse aos irmãos, não conhecia Jesus. Estava no barco, mas não conhecia quem era Jesus. Eles tinham até esquecido de Jesus. Será que as pessoas hoje já esqueceram de Jesus? Porque quando veio o perigo, ele foi lutar sozinho. Mas quando ele viu que não dava mais jeito, ele correu e disse: lembraram, Jesus está no barco. Olha, meus irmãos, quantas pessoas estão remando e não sabem que Jesus está no barco. Quantas pessoas estão lutando sozinho? Você não vai conseguir sozinho. Porque quem peleja as nossas causas são o nosso mestre. É ele que faz o mar cessar. É ele que faz o inimigo sair em disparada. É ele que nos dá condições para nós vencer as nossas pelejas. Oh, xarabacire, canta mais. Não tenta sozinho, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Jesus conta com você, mas você precisa buscar a Ele enquanto se pode achar. É bom muitas vezes nós falar esta palavra para quem não é crente. Mas às vezes há muitas pessoas que precisam buscar o Senhor. É bom quando nós leamos capítulo 3 de Apocalipse, versículo 21. Eis que eu estou à porta e bato. É bom falar para o pecador, para aquele que ainda não conhece Jesus. Mas Jesus fala nesta noite para você, meu amigo. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei. E cearei com você. E você ceará comigo. Cantei cachorro me randa rácia. Então Jesus procura aquelas pessoas que busquem a Ele enquanto se pode achar, porque o fim vem.
O fim vem nos quatro cantos da terra, como disse a palavra do Senhor nosso Deus. E bem-aventurado é aquele que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado é você. Bem-aventurada é a senhora que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas disse a palavra de Deus que ficará de fora os incrédulos, os feiticeiros, os afeminados, os idólatras, os bêbados, os ladrões, não herdarão. E todos aqueles que praticam e amam a mentira, não herdarão o reino de Deus. Oh, xarabacirai! Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Anda com Jesus, come com Jesus, mas não sabe quem é Jesus. Queridos irmãos, às vezes, sei que é difícil. Eu tenho 40 anos de casado. Com 3 meses eu aceitei Jesus, eu e minha esposa. E até hoje, a gente acha que conhece as nossas esposas, por mais intimidade que a gente tem com elas. Queridos irmãos, mas na realidade só quem conhece o coração do homem e da mulher, somente o Senhor nosso Deus. Há um desafio, quando o profeta, ele diz, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque se você conhecer o Senhor, você não perderá tempo com outras coisas. Você não perderá tempo com as redes sociais, que não traz nenhum proveito para a sua vida. É tempo, queridos irmãos, de nós estar com nossos olhares na cruz do Calvário. Não perder o foco. Porque a salvação está mais próxima de nós do que quando nós conhecemos a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que esta palavra, queridos irmãos, às vezes você não ouve muitas vezes um glória a Deus, um aleluia, quando se fala de salvação. Mas a ovelha do Senhor, ela come, moendo aos poucos, porque faz bem para a sua alma. E eu vejo nesta noite a igreja recebendo do céu a santa e gloriosa palavra de Deus. Não trouxe nada escrito. Quando eu cheguei aqui, o pastor disse, você vai trazer uma palavra. E o Espírito Santo me colocou no meu coração este versículo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Busca Ele. Aprenda a conhecer quem é o Senhor. Aleluia, porque às vezes, queridos irmãos, nós conhecemos o Senhor quando as coisas estão ao nosso favor, favorável às nossas vidas. Mas é necessário eu e você conhecer o Senhor mais de perto. Faça como João, quando ele não entendia o que Jesus, as palavras que Jesus falava para os discípulos, João colocava a sua cabeça no peito do mestre querido e dizia, Senhor, me explica essa palavra. O Espírito Santo nesta noite pede para você colocar a sua cabeça no peito de Jesus pela fé. Tenha intimidade com Jesus. Põe uma cadeira pelas madrugadas do seu lado. E peça para Jesus, Senhor, pela fé eu sei que o Senhor está aqui. Atenda o meu clamor. Atende as minhas orações. Dá-me a tua palavra, manifesta a tua glória, eu preciso conhecer mais de ti. Oh, xarabacebre canta, mãe. Porque em Cristo está escondido todo o tesouro do céu. Diz o apóstolo Paulo, que as coisas que os olhos não viu, os ouvidos jamais chegou, que jamais chegou ao coração do homem. Ei, são aquelas coisas que Jesus preparou para te revelar. Louvado seja o nome do Senhor. Buscai o Senhor, se já ressuscitaste com Cristo, disse o apóstolo.
aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensa nas coisas de cima e não das que são da terra, porque as coisas da terra passam. Tudo que é matéria vai passar, tudo que seus olhos vê vai passar. Só vai permanecer o abstrato, o invisível vai permanecer. Como está o seu coração? Jesus quer que você busque Ele nesses últimos dias. Quando Jesus repreendeu o mar e o vento, já estou terminando. Quando repreendeu o mar e o vento, o discípulo perguntou: que homem é esse? Não conhecia, meus irmãos. Que homem é esse? Que até o mar e o vento manda e lhe obedece. Ei, é o Filho de Deus, o Cristo de Deus, o Messias, que manifestou este mundo para desfazer as obras de Satanás. Ele a glória, Ele a honra, Ele o louvor, Ele a adoração para todos os séculos. Amém. Oh, Machuri me canta, Massandahai. Você, meu amigo, que não tem certeza da vida eterna. Você que até conhece a história de Jesus. Você, quem sabe, que está me assistindo pela rede social. Você conhece o Jesus do crucifixo. Que estão lá nas câmaras. Que estão na Assembleia Legislativa. Está no Planalto, Palácio do Planalto. Você conhece até a história dele. Mas eu quero te apresentar aqui, querido, o personagem da história, aquele que mudou a minha vida, e mudou a vida de milhares e milhares de pessoas, de todos os nossos queridos que estão aqui presentes. Ele pode mudar a sua. Entregue o seu coração para Ele, pois está escrito na tua palavra: se você crê no seu coração e na sua boca confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, será salvo. Será salvo. Oh, Lihai chora, canta lá. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Na leitura oficial desta noite,